Bom, oi, meu nome é Rafaela. Eu, a Marina e o Leonardo, a gente vai falar um pouco sobre o efeito Doppler. O nome Doppler é muito conhecido pela gente porque a gente às vezes liga para marcar um exame, uma ecografia com Doppler, uma ultrassonografia com Doppler, mas acho que vale a gente se questionar o que é o efeito Doppler de fato. Mas da gente entender o que é o efeito Doppler, acho que vale a gente entender quem foi Doppler. Bom, Doppler foi um físico austríaco, foi ele que descobriu o efeito Doppler. E pode passar, Marina. A primeira vez que ele apresentou o efeito Doppler, a descoberta do seu efeito, ele foi numa reunião com a Sociedade Acadêmica da Boemia, em 1842. Mas a comprovação experimental foi só em 1845, quando Bas-Balot ele fez um experimento em que uma locomotiva puxava um vagão e tinham vários trompetista no vagão. E Balot, ele verificou que a alteração na percepção da frequência do som emitido por trompetistas que estavam no vagão. Em 1842, desculpa, em 1848, o físico Hippolyte Fizeau, ele também comprovou o efeito nas ondas eletromagnéticas, porque até então Doppler só tinha identificado nas ondas que precisavam de um meio para se propagar. E Fizeau chegou à conclusão que também podia acontecer nas ondas eletromagnéticas. Por isso que muitas vezes as pessoas também conhecem o efeito Doppler como o efeito Doppler-Fizeau. Tudo bem, mas o que é o efeito Doppler no final das contas? Bom, o efeito Doppler, ele pode ocorrer nas ondas mecânicas, como as ondas sonoras, e nas ondas eletromagnéticas, como são as ondas do rádio, as microondas e a luz visível. E ele é um fenômeno físico ondulatório que ocorre quando existe aproximação ou afastamento relativo entre a fonte das ondas e o observador. Pode passar. Nas ondas mecânicas, a velocidade de propagação depende só do meio no qual a onda se propaga, mas a frequência ela varia. A frequência e o comprimento eles variam por conta do deslocamento relativo entre a fonte e o observador. Já nas ondas eletromagnéticas, como elas não têm um meio para se propagar, elas não precisam de um meio para se propagar, a frequência da onda ela depende só da velocidade relativa entre a fonte e o observador. Pode passar. Bom, eu me chamo Leonardo e eu vou dar continuidade aqui à apresentação do trabalho. Vou falar aqui um pouco das aplicações do efeito Doppler no nosso dia a dia. O efeito Doppler é muito utilizado para medir velocidade de automóveis, como carros, motos e aviões. Em bolas de tênis também, por exemplo, né, em algum saque, em alguma jogada do esporte. E qualquer outro objeto que cause reflexão na onda, como as partículas sólidas dentro de um fluido em escoamento, né? Uma das aplicações práticas do efeito Doppler para ondas eletromagnéticas é a utilização desse princípio no funcionamento de radares de velocidade. Como é que funciona um radar de velocidade? A emissão de um feixe de radiação eletromagnética, normalmente essa radiação está no espectro infravermelho, é realizada sobre o objeto do qual se deseja descobrir a velocidade. Quando refletida por esse objeto, vamos dizer que seja um carro, essa tem a sua frequência alterada em decorrência da velocidade com qual o veículo se desloca. Essa radiação é captada pelo emissor, que compara a frequência emitida com a frequência refletida. Dependendo da variação na frequência ou no comprimento da onda da radiação, é possível determinar a velocidade de deslocamento do automóvel, né? Outra aplicação do efeito Doppler para radiações é na astronomia, quando há observação de estrelas, galáxias e outros corpos emissores de luz, podemos determinar sua velocidade medindo o deslocamento Doppler da luz que é detectada. Se uma estrela está em repouso em relação a nós, a luz detectada possui uma frequência própria, digamos igual a F0, que é a frequência inicial, né? Se a estrela está se afastando ou se aproximando, a frequência medida é maior ou menor por causa do efeito Doppler. Chamamos esse deslocamento de radial. Mas não é só no trânsito e na astronomia que a gente usa o efeito Doppler. Na medicina também usamos. Nós estamos falando, por exemplo, do ecodoppler, que é uma funcionalidade da ecografia que a gente conhece como a ultrassonografia.
que permite avaliar o fluxo dos vasos sanguíneos. O exame que utilizam isso fornecem um mapeamento do fluxo sanguíneo e possibilitam determinar a velocidade e o sentido do sangue em artérias e veias, por exemplo. O paciente é submetido a uma fonte de ondas sonoras inaudíveis, ou seja, são ondas que possuem frequência fora do intervalo audível do espectro sonoro para nós, humanos. A captação dessas ondas refletidas pelas hemácias ajuda a determinar a velocidade e o sentido do fluxo do sangue. A ecocardiografia, né, com Doppler, é um outro exame que utiliza o efeito Doppler. Ele permite analisar o fluxo sanguíneo, velocidade do sangue, o seu sentido e outros aspectos do funcionamento do coração. Na imagem recebida, podemos perceber variações da coloração entre o azul e o vermelho. O vermelho indica um fluxo que se aproxima e o azul indica um fluxo que se afasta. A sonografia pode ser usada também não só para a aplicação vascular, mas para qualquer fluxo, como por exemplo, é possível avaliar, né, o fluxo de urina na bexiga. Cada exame que utiliza o efeito Doppler existe uma frequência ideal, sendo os exames de alta frequência e menor comprimento de onda utilizados para camadas mais superficiais, com uma maior definição de imagem. Já os de baixa frequência e maior comprimento de onda são utilizados para avaliar camadas mais profundas, porém com perda da qualidade de imagem. E agora eu passo para a Marina continuar a apresentação. Oi, gente, eu sou a Marina. Agora eu vou apresentar a terceira parte do nosso trabalho, né? Eu vou trazer aqui uma das aplicações mais importantes hoje em dia em relação ao efeito Doppler, né? Ela foi utilizada no século XX pelo famoso cientista Edwin Hubble, o famoso cientista que foi homenageado pelo telescópio, inclusive, e ele foi capaz de provar que o universo estava em expansão pelo conceito de efeito Doppler nas luzes emitidas por galáxias distantes, né? O que acontece? Na astronomia, o efeito Doppler ele funciona em espectros estelares, né? As linhas espectrais elas são frequentemente deslocadas para o azul, o chamado blue shift, em que ocorre uma diminuição no comprimento de onda e indica a aproximação desse objeto celeste para nós observadores, né? E também tem a frequência deslocada para o vermelho, o chamado red shift, em que ocorre um aumento do comprimento de onda e indica o afastamento desse objeto celeste, dessa estrela, para nós, né? E aí, no outro slide, a gente vai ter o Hubble, ele conseguiu, através de muitas observações, né, observar que a grande maioria das estrelas e das galáxias, elas tendiam seu comprimento de onda para o vermelho, o que indica que esses corpos estão se afastando da Terra. E com essa observação ele conseguiu comprovar que o universo encontra-se em constante expansão. Foi uma descoberta muito importante, tanto para o nosso futuro quanto para as indicações do nosso passado, para a gente conseguir teorias advindas desse estudo, dessa descoberta do Hubble, né? E agora eu vou trazer uma curiosidade bem interessante sobre o efeito Doppler, que na verdade é o seu inverso, né? O inverso do efeito Doppler, desde 1968, cientistas como Vitor Vezelago, eles especulam sobre a possibilidade de efeito Doppler inverso nas camadas metamateriais. Esses materiais eles possuem propriedades ópticas estranhas, em que eles possuem um índice de refração negativo e efeito Doppler inverso. O tamanho do deslocamento ele depende do índice de refração do meio que ele está viajando. Então, se a gente tiver um índice de refração negativo, como nesses metamateriais, isso pode levar a um desvio Doppler no sentido inverso do o que a gente está acostumado, né? Esses metamateriais, eles tiveram uma discussão bem grande porque não se acreditava que eles podiam ser feitos. Mas em 2006, pesquisadores na Universidade da Carolina do Norte de Londres conseguiram provar que era sim possível sintetizar materiais que apresentassem índice de refração negativo. Esses materiais, eles podem possuir uma propriedade de invisibilidade. O que acontece? Eles precisam, para isso, ter um tamanho menor do que o comprimento de onda em questão, para que ocorra a capacidade deles de manipular as ondas eletromagnéticas, fazendo com que elas contornem o material, tornando assim possível ver através dele. Esse seria o invisível, né? Ele está ali, mas ele contorna a luz e você acaba não vendo. Ele é como se fosse invisível, ele tende melhor para algumas cores do que para as outras.
Esse material, para que ele funcione bem dessa maneira, são materiais na faixa dos nanômetros. Por causa disso, essa aplicação ela depende muito do desenvolvimento da nanotecnologia. Mas a gente pode acreditar que no futuro próximo, talvez a gente já consiga ter uma capa de invisibilidade como a do Harry Potter, né? Vamos torcer por isso. E agora, finalizando, o nosso grupo ele é formado por mim, a Marina, o Leonardo e a Rafaela, que apresentou o início do nosso trabalho, e o nosso professor, o Antônio. A gente queria muito agradecer as suas aulas, professor, foram incríveis. Muito obrigada, pessoal, pela atenção. Esse foi o nosso trabalho de ondas sobre o efeito Doppler. Deixa aí o like de vocês, o comentário aí embaixo. Muito obrigada, pessoal.